Vamos avançando. Então vamos relembrar aqui, ó, na estrutura condicional, a gente abrir aqui aquele arquivinho program, a gente vê aqui, por exemplo, esse exercício de desconto preço. Vou digitar o F12 para ver em detalhe aqui o que a gente implementou. Lembra, a gente tinha aqui a parte da condição e eu tenho diversas outras condições. Elas podem ser executadas dependendo do que for avaliado aqui, né? No caso, o valor de compra. Então, o que acontece quando eu utilizo esse if, com esse monte de if aninhado aqui, é que o meu código vai ficando grande, né? Ele vai aumentando várias opções. E uma das formas de você trabalhar com esse leque de opções é utilizando o if, junto com esse else if e o else, que é o se e se não se e o se não, tá? Outra forma de você fazer isso, e ela é indicada quando você sabe quais são os valores possíveis, é você usar uma opção que a gente conhece como switch case, ou escolha caso. Então a gente vai ver ele agora, como ele funciona. A gente vai usar no nosso projeto. Então, aqui no nosso projeto de conclusão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui, ó, na entrada de dados, onde a gente está atuando até agora. A gente viu o exemplo lá com a mensagem, certo? Ó, do nome da pessoa. A gente viu também essa tabuada, né, do usuário. Então a gente vai ter agora essa parte do switch case, tá? Então vou copiar aqui esse bloquinho de código, static void. Então vou ter aqui, ó, exemplo, vou colocar em inglês mesmo, tá? Ó, switch case. Então vamos entender como é que ele funciona. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro, que é, não sei se você já fez aquele tipo de ligação. Você quer falar no banco, lá na agência, ou então você liga para o médico e aí você tem lá, a gente chama de URA, né? Que você tem como se fosse um robozinho. Ele vai falar, ah, sua ligação é importante para gente. Então, se você quiser falar, vamos falar no contexto de plano de saúde, tá? Você ligou no médico lá. Então, se você quiser fazer um agendamento de consulta, você escolhe a opção um. Se você quiser falar com algum atendente, a opção 2. Se você quiser saber sobre exames, vai ser uma opção 3, tá? Por exemplo. Então, isso é um caso bem específico que é muito bem você usar essa estratégia de utilizar esses comandos do switch case. Então, a gente vai ver um exemplo para essa URA do plano médico, de assistência médica, onde você liga. Então, você pode ter N opções, né? Pode ter 9, 10, 12 opções. Então, aqui para não ficar muita coisa, a gente vai ver três casos, tá? Então, um vai ser para fazer o agendamento de consulta, para você fazer agendamento de exames, ou então você quer falar com o atendente. Então, vamos ver como a gente faz isso. Então, eu vou colocar basicamente aqui, ó, nesse exemplo switch case, uma mensagem na tela. A gente vai colocar assim, ó, informe a opção para prosseguir. Dois pontos. E aí, eu vou mostrar para a pessoa quais são as opções disponíveis, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, é, agendamento, agendamento de consulta. É mais para a pessoa saber quais são as opções que ela tem, né? 2. Então, ela pode fazer agendamento de exames. Então, a gente vai ter, ó, eu vou colocar mais uma opção, tá? Então, por exemplo, 3. Resultado de exames. E por fim, a gente vai ter a nossa opção 4. Vai ser, ó, falar com um atendente. Atendente, certo? Então, a gente tem 4 opções aqui para a gente seguir. E aí, como é que eu vou fazer então para poder escolher essa opção utilizando o switch case? Então, primeira coisa, eu preciso informar uma opção. O meu usuário, o meu cliente, ele vai informar um, dois, três ou quatro, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar aquele console, a gente já viu, .readline, para poder ler a opção que o meu usuário vai informar. Então, eu vou ter aqui, ó, minha opção. E essa opção a gente já viu que ele retorna um texto pra gente, né? Legal.
Só que quando a gente for fazer as comparações, eu vou trabalhar basicamente com números, tá? Então eu vou transformar essa minha opção em número. Então a gente já viu a conversão. Eu vou ter uma variável chamada opt, de option, tá? Ou opção. Ou então podemos criar assim, ó, opção select, de selecionada, tá? Se quiser escrever da opção selecionada, também dá. Então a gente só vai fazer essa conversão. Então a gente já viu que se eu fizer o int32.parse, eu consigo pegar essa opção e realizar a conversão dela, tá? Opção selecionada. Boa. Agora, o que a gente vai fazer é, dependendo da opção que a pessoa escolheu, eu vou dizer, você escolheu a opção tal, tá? Então, como é que funciona a estrutura do switch case? Primeira coisa, eu preciso avaliar essa opção selecionada. Então, tem a palavrinha-chave switch, e aqui eu vou passar a minha opção selecionada. E aí eu tenho as chaves, tá? É assim que ele faz o ponto de entrada para analisar. Opa, então esse cara, essa variável, esse tipo de dado, esse valor que eu vou avaliar. Legal. Então a gente tem 4 opções bem definidas aqui. Então o meu switch case funciona assim, ó. Eu vou usar o case. Se a pessoa informar case 1, 2 pontos. E aí aqui eu vou colocar basicamente uma mensagem, né? Você escolheu o agendamento de consultas. De consulta, tá? Só que ele vai ficar dando esse errinho aqui, ó. Por quê? O case, para ele entender que você escolheu essa opção e terminou para seguir o código, ele pede um complemento. Depois de você processar o que você tem que fazer, você coloca essa palavrinha-chave aqui, ó, break. Isso confirma o final do meu case, tá? Então ele vai avaliar a minha opção. Se eu digitar 1, ele vai fazer isso. Você escolheu o agendamento de consulta. E para pegar a segunda opção, aí eu vou incluir um outro bloquinho aqui. Vai ser meu case 2. 2 pontos. E é isso aqui, ó. Vai ser igual à estrutura, tá? Então eu vou colocar, ó, você escolheu o agendamento de exames. E aí eu tenho que ter o break, tá? Para ele poder compreender. Para fazer as outras opções, vai ser a mesma coisa, tá? Ó, eu vou copiar esse trecho. Então eu vou ter aqui, ó, caso 3. Então ele vai falar, você escolheu resultado de exames. E aí se eu tivesse uma aplicação completa, que vai poder processar de acordo com a solicitação do usuário, então eu poderia direcionar para um código, um outro arquivo que vai processar, por exemplo, ver o resultado dos exames, outro que vai realizar o agendamento de consulta, ou outro que vai processar de acordo com cada opção que eu informei, né? Então, um agendamento de consulta, 2 de exame, 3 resultado de exame e 4 eu vou ter aqui também o falar com o atendente, né? Vamos colocar aqui o bloquinho. Ele não deixa repetir, tá? A opção, senão ele não vai saber para onde tem que ir. Se eu tiver 2, 3, ele vai falar, opa, mas já tô no 3. Já tem? Qual que eu vou? Eu vou colocar o 4, você escolheu falar com o atendente. Então, dessa forma eu consigo definir qual vai ser a minha opção. Certo? Então vamos testar esse cara. Exemplo switch case. Vamos testar esse nosso exemplo. Estou aqui em program. Vou comentar aqui a boada do usuário. Vou abrir entrada de dados. Ponto. Exemplo switch case. Opa, ele só quebrou a linha aqui, né? Compilei minha aplicação. Então, ó, vou rodar aqui o código. Executei. Vamos ver como é que ele faz pra gente, ó. Informe a opção para prosseguir. E a gente tem agendamento de consulta, exame, resultado de exame. Então, vamos dizer que eu quero falar com o atendente. Digitei 4. Olha, ele vai mostrar. Você escolheu falar com um atendente. Muito bem. Então, se eu escolhesse outra opção, ele também ia mostrar lá certinho. Você só tem que escolher, colocar o número certo, né? De acordo com o texto ali. Vamos só testar mais um, ó. Então, eu quero fazer o agendamento de exames. Digitei 2. Você escolheu o agendamento de exames. Boa. Agora, o que acontece se eu digitar, por exemplo, 5? Ó, fez 5. Ele não faz nada, né? Ó, não mostra nada pra gente. Então, eu tenho que tratar também quando eu for informar uma outra opção.
Então isso a gente vai ver aí no próximo vídeo.